Hello people! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos estudar a nossa apostila de volume 1, sendo o nosso segundo conteúdo, certo? Da nossa prova, da nossa segunda unidade, tá? Então o conteúdo da nossa segunda unidade fala do The Big Screen, sendo que a gente vai estudar dentro dessa unidade 2 da apostila de volume 1, Present Perfect, uso do since and for, Simple Past and Present Perfect, Present Perfect, just, already and yet, tá certo? Então, esse é o assunto que a gente vai estudar dentro dessa nossa apostila de volume 1. Vamos começar? Então, vamos aqui ver o Present Perfect com o uso do since and for. Então, usamos o since para indicar quando alguma coisa aconteceu e o for para falar sobre a duração. Trouxe aqui de uma maneira bem simples para a gente não ficar, levando muito tempo, então trouxe diretamente ao ponto. Uso do since e do for. Esse since a gente usa mais quando a gente está falando sobre desde quando a ação aconteceu, desde quando ela começou. Já o for a gente usa para estar relacionando a duração dessa ação, tá? Então aqui nós temos You've worked at this production company since January. Então eu tenho trabalhado nesta produção de companhia, nessa companhia, desde janeiro. Então indica a ação de desde quando ela começou. Já a nossa segunda frase, eu mudei apenas o since, mudei para o for e coloquei for 3 months, ou seja, por 3 meses. Quando eu mudo do since para o for, então vai dizer o seguinte: eu tenho trabalhado nesta companhia, certo? Nessa empresa por 3 anos. Então, for indica a duração e o since indica desde quando essa ação começou, tá bem? Vamos aqui dar continuidade. Então, for mais o período de tempo, trouxe abreviado para vocês, que ela vai estar relacionada à duração. Por exemplo, for 6 years, ou seja, por 6 anos. For a week, por uma semana. For a month, por um mês. E for hours, por horas. Então, indica a duração, tá? Exemplo em uma frase fica da seguinte maneira: I studied here for 5 years. Então, eu disse, eu estudei aqui por 5 anos. Então, está dizendo a duração, que esse tempo começou. Então, duração aí por 5 anos. Present Perfect, since and for. Agora vamos estudar o since. Então, since mais o momento concreto, ou seja, o ponto de partida, desde quando ele começou. Exemplo, since last week, desde semana passada. Since this morning, desde esta manhã. Since 1999, ou seja, desde 1999, since 2 o'clock, desde as 2 horas. Exemplo em uma frase: She has lived here since 1998. Então, ela mora aqui desde 1998. Então, lembre, since indica desde quando a ação começou, começo de uma ação, ponto de partida, e o for indica a duração que essa ação aconteceu, tá bem? Simple Past and Present Perfect. Então, aqui a gente tem o presente simples e o presente perfeito. Usamos o Simple Past quando fornecemos ou solicitamos detalhes sobre um período ou lugar de uma ação. E o Present Perfect quando o período de uma ação não está especificando. Então, imaginem aqui. O Simple Past, ele quer saber quando essa ação aconteceu, certo? Já o Present Perfect, ele não quer saber, ele não tem um tempo específico de
quando essa coisa aconteceu, de quando a ação aconteceu. Exemplos. Então, a gente tem aqui o exemplo no Simple Past. I lived in Rome in 1989. Ou seja, eu morei em Roma em 1989. Então, quando eu uso o Simple Past, eu vou dizer um tempo para especificar, certo? Eu posso dar detalhe sobre o período ou lugar dessa ação. Já o Present Perfect, eu coloquei I have lived in Rome. Ou seja, eu morei em Roma, eu tive, né? Morei em Roma. Lembrem sempre, meus amores, não coloquei aqui para vocês, mas vou falar. O Present Perfect, a gente usa o have e o has. Vamos relembrar com quem é que a gente usa o have, com quem é que a gente usa o has? Ok. Então, eu uso I have, you have, he has, she has, it has. Voltamos agora para o plural. A gente usa we have, you have, they have. Então, terceiras pessoas do singular, no present perfect, a gente vai usar has para as terceiras pessoas, tá bem? Present perfect com o just, already and yet. Meus amores, preste atenção em cada frase dessa daqui, o que ela significa e onde usar, tá bem? Então, just. Just significa acabar, ou seja, uma coisa que acabou de acontecer. Para indicar que a ação ocorreu em um passado bem recente, a gente vai usar o just. Exemplo, I have just seen your brother. Então, eu acabei de ver o seu irmão. Então, sempre que eu estou utilizando o present perfect, eu vou usar you have ou has, né? Dependendo aqui do meu sujeito. E esse just é no sentido de uma coisa que acabou de acontecer. Então, não sei se vocês ouviram, mas um carro acabou de buzinar, né? Passou aqui na frente e buzinou. Então, o carro acabou de buzinar. Então, esse acabou aí é no sentido de uma coisa que aconteceu recentemente. Então, seria o uso do just, tá? Eu acabei de sair de casa. Vamos imaginar assim. Então, o just é no sentido de uma coisa que acabou de acontecer, passado, bem recente. Already. Already significa já. Para indicar que a ação já ocorreu, em uso de frases afirmativas e interrogativas, sempre antes do verbo principal. Então, tanto em frases afirmativas quanto em frases interrogativas, eu vou estar usando aí o meu verbo already, certo? Então, exemplo, he has, usei o has aqui porque she é a terceira pessoa do singular, né? E o presente perfeito, o tempo presente aí, né? A gente tem que usar o have ou has. Então, she has already arrived home. Então, olha só, coloquei o has porque é terceira pessoa, já disse a vocês. Coloquei o already, que significa já. Ela já chegou em casa, né? E o verbo no passado simples, tá? Passado regular. Yet. Yet significa o quê? Já ou ainda. Como assim, tia? Já ou ainda? Vamos com calma. Usamos em frases interrogativas, ele tem o significado de já. E em frases negativas, ele tem o significado de ainda, certo? Sempre vai vir no finalzinho da frase. Vamos ver o exemplo? Aqui nós temos we have not decided. Enganchou. We have not decided our topic yet. Então, esse daqui tá aqui na frase negativa, né? O uso do yet sempre vai vir no final da frase, tanto em frases negativas quanto em frases interrogativas, tá? E lembrando do uso do have, certo? De acordo aí com o seu sujeito da oração. E na frase negativa, ela tem o significado de ainda. Então, nós ainda não decidimos o nosso tópico. Já a segunda, eu tenho have you met Judy yet? Então, na interrogativa, você
já conheceu Judy? Então, esse daqui eu uso na interrogativa no sentido de já e na negativa no sentido de ainda. Então, vejam aí esses dois usos, tá bem? Quando eu usar na frase negativa e quando eu estiver usando na frase interrogativa. Vamos ver algumas atividades da apostila? Vamos lá. Então, aqui na número 1, ela quer que vocês analisem as frases abaixo e sublinhar a opção correta de acordo com as regras. Na letra A, nós temos que o presente perfeito é usado para falar sobre a experiência de alguma coisa que aconteceu em um ponto indefinido no presente ou no passado. No passado, né? Se a gente está usando esse presente perfeito, então, no passado. Para mencionar algo que nós temos, né, em um tempo contínuo ou um tempo que acabou. Contínuo, isso. Letra B, para indicar quando começou, nós usamos a expressão since. Isso mesmo, então para indicar quando algo começou, a gente usa a expressão since. Número 2. A número 2 seria para vocês associar as colunas criando aí as sentenças. Have you ever watched a Bollywood film? Então, você já assistiu um filme de Hollywood? Na letra B, I've collected Bollywood posters since. Então, aí você iria analisar e só iria dar continuidade à frase, certo? I was 12, tá? E aí sucessivamente. My mom has loved Indian films for. Então, for significa duração. Since, o início onde começou. Então, for many years. Por muitos anos. Então, minha mãe ama filmes indianos por muitos anos. E esse aqui, né, que vocês têm o uso do since, ele tinha colecionado pôster de Bollywood desde que eu tinha 12 anos. Tá? Então, era só para vocês ir aí criando as sentenças. Essa próxima atividade vocês iriam completar com since e o for. Então, aqui, certo? Você iria analisar a frase e iria dizer ver se era em relação à duração ou se era em relação ao ponto de partida. Essa daqui era em relação ao ponto de partida. Então, né, o Brad Pitt has acted in Hollywood movies. Ele tem atuado nos filmes de Hollywood desde que ele era adolescente. Então, desde since. Essa outra, também de acordo com a frase, seria since, que indica a duração, que seria em 1920. Tá? A letra C, como estava relacionada ao tempo, a duração, então, for. A letra D também em relação, né, à duração, for. E a letra I seria em relação à duração de quando começou, ponto de partida, tá? Então, since. Nessa próxima era para vocês aqui sublinhar os verbos do simple past e present perfect. Então, simple past, passado simples, né? Seria esses dois. E no presente perfeito, o uso do have. Então, have you seen? Tá? Então, seria esses dois. Número 2 era só para ler e completar. Qual das definições seria simple present ou present perfect? Então, eventos completados em um tempo específico, acabados em um momento no passado. Então, se é uma coisa que acabou e tem um momento específico, né? Eventos completos em um tempo específicos, finalizados no momento no passado. Pronto, então seria simple past. E eventos completados, né, mas não num tempo específico. Então, seria o present perfect, que o passado simples ele quer um tempo específico. Já o presente perfeito não é necessário esse tempo aí especificando. Primeira questão era para vocês analisar e completar se era passado simples ou presente perfeito, classificando em SP ou PP. Como era que você iria saber? Analise a frase. Se tiver o have ou has, presente perfeito. Se não tivesse, né, tivesse ED, né, que é o passado regular ou irregular,
passado simples. Então, a letra A, como vocês veem aqui que tem os do have, né? Então, presente perfeito. Aqui seria passado simples, né? Ou seja, tem o verbo aqui também. Próxima frase. Tia, mas esse daqui, ó, tem o passado simples, tá vendo? Então, simple past. Esse outro, presente simples. How many Bollywood movies have... Tá vendo? Então, uma dica que eu dou é analisar isso, para classificar se é presente perfeito ou passado simples. A outra, vocês iriam apenas sublinhar a resposta correta de acordo com a frase. Então, na letrinha A fica has been. Na B, begun. C, have gone. Na D, haven't replaced. Então, meus amores, analisem aí o uso do presente perfeito e do simple present, tá? Lembrando que no presente perfeito ele vai usar o have ou has. E a gente pode ver também que eles podem acompanhar os verbos irregulares no passado particípio, certo? Essa questão era só para vocês analisar aqui a descrição e associar. É usado em sentenças afirmativas, significa, né, em algum tempo atrás, um período curtinho, um tempo atrás. Tem os verbos auxiliares have e o passado particípio, então seria o just, né, uma coisa que acabou de acontecer. É usado em sentenças negativas e perguntas, e também pode vir ser posicionado no final das frases. Então, seria yet, e assim sucessivamente. Usado em sentenças afirmativas e também para perguntas. Tem o have e também o passado particípio. Então, letra B, already. Próxima questão. Vocês iriam aqui completar de acordo com os verbos que estavam entre parênteses. Então, vocês iriam analisar. Aqui seria have ou has. You, eu uso have. Então, have you. Então, watch seria watched. E o yet certamente sempre vai vir no finalzinho da frase, né? Então, seria yet aqui. Já a outra, have ou has. Aqui também seria have. Aqui veio de forma abreviada. Então, have already seen, certo? Passado particípio. E a outra, haven't, porque é forma negativa. Haven't finished, ok? E o yet veio no final. Já a próxima, start, aqui eu uso have, certo? De acordo com minha frase, ela seria a negativa. Então, haven't started, passado simples. E o yet no final da frase. Aqui, novamente, eu uso have, só que aqui está de forma abreviada. Have just remembered. Aqui, passado regular, certo? Então, é só analisar cada um. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, vocês podem me procurar para tirar as possíveis dúvidas, tá bem? Um abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus. Um beijo. Goodbye.